O tema é não venda a cura, não venda o remédio. Porque o remédio você vai, na hora certa você vai aplicar. Mas você tem que descobrir, na sua sensibilidade, qual é a dor do cliente. Então, corretor, fica atento a essas dicas, porque quando você sentar na mesa, você tem que ser autônomo. Você não pode depender do gerente. Você não pode depender de ninguém. É aquela hora que você depende somente de você. Então, esse tema de hoje, que é não venda o remédio, né? Venda a cura. Primeiro a cura. Entenda qual que é a cura do cliente, o que ele busca. E achei uma dica aí que o Edinardo falou, que é uma pegada muito boa. Toda venda ela é feita em duplicidade. Para vender um produto, você vende 2 vezes. Né? Na hora que você apresenta e a hora que ele paga. Né? Então, é muito interessante. O Edinardo vai passar aí para a gente. Pessoal do Rio aí, saudações tricolores. A quem é fluminense, eu sei que os inteligentes, né? Mas tá tudo certo, a turma do pó de arroz. Nada contra Flamengo, Botafogo, Ameriquinha, que mais Vasco da Gama, né? Pessoal aí de São Paulo não tem, né? Então a maioria está do Rio. Então eu resolvi aí fazer um brinde ao Rio, né? Fluminense, quem nasce no Rio de Janeiro é fluminense. Quem nasce no Rio de Janeiro, cidade, é carioca, né? É isso aí? Não é? E quem nasce em Itaboraí? É o quê? Fala aí, Ronaldo. Mas aí que Itaboraí tem... Itaboraiense, caramba, olha só. Então, sem mais delongas, bora, Edinardo. Não venda a cura, não venda o remédio. O método para entender a dor do cliente e fechar a venda. Bora lá. Como o Borella falou, ele chegou em mim anteontem, na verdade. Edinardo, eu tô meio arrochado aqui, eu preciso de alguma coisa para ajudar aqui na apresentação de quarta-feira. Tá tudo certo. A gente buscou alguns materiais. Como eu sou mais da parte, eu não sou tão do comercial, tá, gente? Então, eu tento focar muito as coisas que eu faço baseado em processo. Então, técnica de venda, upselling, esses conceitos que existem, eles são muito úteis, mas se a gente não tiver um processo muito bem desenhado, a gente acaba apanhando com algumas coisas, tá? Então, por esse motivo, eu prefiro focar nos processos de venda, a forma como você vai fazer a abordagem, a quantidade de vezes que você vai conversar com a pessoa, e assim por diante, que eu acredito que isso ele acaba sendo mais assertivo. Às vezes a gente não é eu vou colocar da seguinte forma, às vezes você não é um vendedor tão bom, você não tem aquela, a gente fala que é o vendedor nato, né? Um dia desse eu estava falando, o cara falou, cara, eu já vendi colchão, eu já vendi plano de TV a cabo da Sky, qualquer coisa que eu pego eu vendo, e se eu vendo eu arrebento de vender. Esse cara é o cara que a gente fala assim, ele já nasceu com o dom da venda. Então, ele é um camarada que, assim, ele vai se destacar qualquer coisa que ele for tentar vender, ele vai acabar conseguindo vender bem e vai conseguir se destacar. Já tem outras pessoas que não são vendedores natos, mas eu acredito que a técnica de venda ela pode ser ensinada. Então, quem tem esse dom de ser o vendedor, de nascer para vender, ótimo, o cara já está 2, 3 passos à frente, mas a gente consegue ter o mesmo resultado com esforço, processo e disciplina. Então, assim, a gente vem falando muito sobre técnica de venda, sobre como abordar, prospectar, negociar, assim por diante, e eu vou sempre pegar nessa questão, pegar nesse gancho do processo, tá bom? Então, vou colocar aqui, deixa eu até ver como é que está o slide aqui. Então, aqui, ó, a mentalidade campeã. Técnica não funciona com a mentalidade errada. Seu estado de espírito define o seu dia, tá? Então, eu coloquei aqui os 3 pilares, né, do corretor de sucesso. Aqui a gente coloca vendedor, mas como a gente está aplicando ao mercado imobiliário, a gente sempre usa o corretor, tá? Então, energia alta, ou seja, sempre ter disposição, foco total e empatia genuína. Então, o que acontece, pessoal? Eu posso entregar para vocês o melhor roteiro que tiver,
tá? O melhor processo que tem, mas assim, ele não vai funcionar se você não tiver a mentalidade correta, tá? Então, a vida de corretor, o processo de venda, ele é cheio de altos e baixos, tá? Então, tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente não está. Tá? Parece que ninguém vai comprar. Você falou com 10, 15 pessoas no dia e as pessoas acabam não comprando de você, acabam não conseguindo fechar. Então, isso aí acaba batendo um pouquinho em você. Então, a gente fala muito que a sua energia, ela define o resultado do seu dia. Tá? Então, quando a gente... Aí eu volto de novo. Quando você tem um processo definido, que você consegue enxergar como é que as coisas funcionam, mesmo que você tenha dias que não são tão bons, você vai compensar nos dias bons. Então, vai ter dia que você realmente vai falar com 10, 15 pessoas e você vai ter só negativo. Vai chegar no final do dia e falar, poxa, tá ruim, o mercado tá ruim, eu não estou comprando, eu não estou vendendo, eu não estou conseguindo ter resultado, esses clientes que eu estou conversando com eles aqui, nenhum está conseguindo, está querendo saber de nada, esse cara não tem dinheiro. Mas isso aí, gente, é coisa que acontece. Às vezes vai acontecer também no dia seguinte ou qualquer outro dia depois, você falar com os mesmos 10 clientes e você conseguir ter um resultado bom de 7, 8 clientes, entendeu? O que é muito importante vocês terem é a resiliência, tá? Então, foco e resiliência é importante para vocês conseguirem ter esse resultado legal. Gente, aqui, ó, importante. Mentalidade é tudo. Como que você vai sair de casa? Como é que tá? Como é que tá a sua alma, o seu espírito? Você está leve, tranquilo, confiante, né? O que eu falei na última apresentação, seu cérebro não sabe a diferença do real e do imaginário. Então, imagina que você está vendendo e seu cérebro vai trabalhar para você. Então, importância da mentalidade. Se você acredita, você vende, né? Então, se você fala, eu posso, o seu cérebro vai trabalhar para você. Agora, se você já sai derrotado, então, conversa com a esposa, com o esposo, faz as pazes, sai leve, pede perdão pelo que você fez ontem, né? Se for homem, você já pede perdão, mesmo você não sabendo por quê, porque você fez alguma coisa. Porque homem é assim, eles não prestam atenção, não. Né? Então, já pede perdão, perdoa, um beijo, amor, te amo, já sai arrebentando, hoje eu vou arrebentar. Essa mentalidade é que faz a diferença. Então, energia alta, foco total e empatia genuína. Para de ser falsê. Tem corretor que quer ser o cara, o cliente olha para ele e fala assim, não, esse cara aí não é confiável, não. Então, seja você mesmo, mas de um jeito leve, tranquilo, mentalidade, né? Técnica funciona? Funciona. 7 passos da venda, lembra? Preparação, prospecção, abordagem, né? Abordagem, investigação, ou seja, sondagem, demonstração, negociação, fechamento. Gente, isso aí está em qualquer lugar, né? Nós temos aqui falado muito sobre isso. Mas como é que está seu espírito hoje? Estou vendo que tem gente feliz aí, mas tem gente que está nervoso, né? Se você não conseguir sorrir hoje, passa um batom e puxa aquele negócio assim para você ficar com cara de sorriso, né? Aí, ó. Joveni, vai lá, Joveni. Sei que você consegue sorrir. Você é um cara sério. Então, vamos sorrir. Vamos para o atendimento de hoje à tarde para arrebentar. Bora lá, Dinar. Pessoal, então, continuando aqui, nós temos... Eu dividi aqui, eu coloquei esses 3 itens aqui nessa apresentação, tá? Então, é o mapa da mina, tá, pessoal? Então, são 3 pilares que a gente vai seguir aqui. Conexão, investigação, tá? E logo depois a gente apresenta a solução para o cliente, tá? Então, a gente vai, primeiro, criar uma conexão com o cliente, vai entender, vai ter, a gente chama de rapport, né? Tem uns nomes bonitos para isso. Então, a gente vai criar aquela conexão com o cliente, a gente vai entender quais são as dores do cliente, o que ele precisa, para a gente realmente apresentar uma solução. Então, assim, não vamos ficar... eu já tenho um tempinho que eu trabalho dentro do mercado imobiliário e eu sempre fiquei mais por trás das cortinas, tá? Eu sempre fiquei no administrativo, secretaria de vendas, o marketing propriamente dito. Então, todo o processo burocrático e no que diz respeito ao marketing, eu sempre acompanho. E é engraçado, porque antigamente acontecia muito assim, eu fazia muito o que a gente chama de cliente oculto. E aí eu atendia várias imobiliárias, atendia construtoras, e às vezes acontecia o seguinte, você tem a construtora X, que ela vai na imobiliária
e ela faz toda aquela apresentação. Aqui a gente tem um executivo que faz isso, né, que é o que visita as imobiliárias, e ele falou, se você fizer tal venda, você ganha um aparelho, você ganha um MacBook, você ganha um iPhone, você ganha isso, você ganha aquilo. E aí acontecia o seguinte, eu ia rodar as campanhas dos produtos, né, e eu ia fazer os testes de atendimento dos corretores. Acontece isso, tá, corretores? Às vezes o gestor de vocês pede para alguém fazer algo em nome dele e vai entrar em contato para ver como é que é o atendimento de vocês. E aí acontecia o seguinte, às vezes eu rodava uma campanha do produto e mandava a lead, aí o corretor ia atender, aí o corretor da imobiliária, tá? Isso acontece muito com o imobiliário, ele tem 2 produtos. Ele tem um produto A, que é um produto que está de acordo com o perfil do cliente, e ele tem um produto B, que não está de acordo com o perfil dele, mas vai dar um iPhone 16 se ele vender. Aí o que o corretor vai fazer? O corretor vai pegar toda essa parte de conexão e investigação, vai pegar, vai amassar um papelzinho, vai jogar no cesto de lixo e fala, cara, eu quero que você compre esse produto aqui. Tá? Mas por que ele está fazendo isso? Porque o produto serve para o cliente? Não, é porque ele descobriu que o bônus dele vai ser maior. Ele vai ganhar um iPhone, ele vai ganhar um celular, ele de repente vai ter mais cupom para concorrer ao carro que ele está querendo, ele acaba esquecendo do ponto do cliente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, pessoal, na hora de fazer essa investigação, para a gente realmente entender o que o cliente quer e, principalmente no caso nosso, que a gente trabalha muito no segmento econômico, o que o cliente pode também. Tá? Então, por isso que a gente colocou esses 3 itens. Inicialmente falando, nós temos a chave de tudo. Tá? A chave de tudo do cliente é a dor. Tá? Isso, você precisa identificar qual que é a real dor do cliente para você poder resolver o problema dele. Um dia eu vi um vídeo no YouTube do Guilherme Machado. Guilherme Machado é o tal do Quebra-Zéreos. Acho que ele... Agora eu nem me recordo se ele é de São Paulo ou Rio de Janeiro. Ele fez muito sucesso criando conteúdo para corretor de imóveis. E um dia eu vi ele falando o seguinte, sobre objeções. Eu falo, quando o cliente tem uma objeção que ele chega com 2, 3, 4 depois, vocês têm que entender o seguinte, você tem que descobrir qual que é a real objeção do cliente. Porque, às vezes, o cliente chega no empreendimento e ele tem uma objeção. Então, vamos lá, ele vai no apartamento, ele descobre que o apartamento só tem uma vaga de garagem e ele precisa de 2. Essa é a real objeção dele. Só que, como ele já enxergou essa objeção logo de cara, ele chega em você e fala o seguinte, cara, esse acabamento aqui não está legal, esse fluxo não está bom, eu queria um andar maior, a avenida está ruim, essa avenida é muito movimentada, eu não consigo manobrar o carro para entrar, é perigoso. Tudo isso aí, ele fala o seguinte, o cliente ele tem uma única objeção, todo o restante é acessório, entendeu? Então, quando você descobrir qual que é essa objeção, qual que é essa dor desse cliente, você consegue fechar melhor. Fala, cara, o que realmente está pegando para você? Qual que é o real problema que você tem? Aí ele vai falar, olha, o problema meu principal é porque eu precisava de 2 vagas de garagem. Eu falei, então tá bom. E aí você vai atrás da solução. Aí você pode ir lá e ver se negocia com outro morador para ver se ele cede a vaga de garagem, ou então você vê uma outra alternativa para ele. Mas você descobrir na real dor, todo o restante ele abre mão. A entrada é complicada, a condição é ruim, não tem academia, eu preciso de academia. A gente não usa academia. Eu vejo muito pessoal comprando apartamento com academia. No primeiro mês, nos primeiros 6 meses, é aquele oba-oba, depois a galera vai todo mundo para a rua, entendeu? Então, descobrir a real dor do cliente, tá? Quer complementar alguma coisa, Breno? Vamos lá. Gente, isso, descobrir a real dor do cliente é na sondagem, é na entrevista. Faça perguntas indutivas, né? Você já perguntou se ele tem filho. Às vezes, a dor dele é proteger os filhos. Ele quer mais segurança. Onde ele mora, não tem segurança. Então, essa real dor é investigação. Você tem que perguntar. Se não perguntar, nunca vai saber. Legal? Então, esteja empático com o cliente. Olhe nos olhos. Veja a questão de perguntas. Não é uma investigação, né, uma entrevista policial, mas com jeitinho ele vai realmente saber te falar onde está esse problema. Bora lá. E complementando, é aquela questão, o cliente ele não acorda pensando que quer comprar um apartamento.
ele acorda pensando no problema dele. Então, eu não aguento mais pagar aluguel, eu não tenho espaço para brincar, eu tenho medo da insegurança. Então, todos esses itens é o que o cliente realmente pensa na hora que ele decide ir atrás de um apartamento. Então, pegando o tópico lá do título, né, o nosso trabalho não é vender o remédio, é vender a cura para a dor que ele está sentindo. Tá? Então, a primeira missão que a gente tem é descobrir realmente o que o cliente, qual que é a principal dor do cliente. E aí a gente entra para a primeira coisa, que é a conexão. Tá? Eu posso dar alguns exemplos, principalmente dos atendimentos online. Eu tenho um SDR aqui, a gente faz uns trabalhos com ele faz os atendimentos dos nossos clientes para depois mandar para visita. E ele fica literalmente do meu lado, a gente fica numa salinha pequena, e essa salinha assim, cada um acompanha o que o outro está falando. E às vezes eu fico dando muito feedback, porque tem momentos onde ele já chega direto e fala, meu nome é Bruno, eu sou aqui da Realiza Construtora, eu vi que você está querendo um apartamento de 2 quartos, eu vi que você clicou no meu anúncio querendo um apartamento de 2 quartos. Eu falo, Bruno, não é bem por aí, tá? Primeiro se apresenta, tenta conversar com o cliente, tenta entender um pouco do cliente para depois você chegar direto, porque às vezes quando você é muito seco, você acaba perdendo essa pessoalidade que você teria. A gente já tem uma grande dificuldade hoje, porque ninguém mais quer usar telefone, tá? Todo mundo é do WhatsApp. Então, você conseguir fazer um atendimento por ligação já é uma coisa difícil, que você, às vezes, começa a conversar com o cliente e o cliente já te corta e fala, tem como você mandar no Zap? Aí, obviamente, você não vai contra o cliente, né? Mas se você começar uma conversa de uma forma um pouco mais informal, sem ficar muito seco, falar, olha, eu sou corretor da Realiza e eu vi que você está querendo um apartamento de 2 quartos, qual que é a sua condição? Você acaba meio que, primeiro, você não cria conexão com o cliente, segundo, você não gera interesse, você não se torna atraente para o seu cliente, porque ele enxerga você só uma pessoa que está querendo te empurrar um produto garganta abaixo, e você acaba perdendo aquele cliente. Então, sempre tentem, pessoal, conversar com o cliente ao longo do atendimento, tá? Eu tenho até, depois eu vou disponibilizar para vocês, eu tenho alguns scripts, que são as perguntas que a gente precisa fazer para qualificar o cliente. E essas perguntas, a gente consegue usar elas ao longo de uma conversa, tá? Então, é entender quem que é o decisor da compra, é entender se o cara tem filho ou não, se a mulher tem filho ou não, se ele mora na região, se ele vai comprar com o esposo, ou com o irmão, ou com a mãe, entendeu? Tudo isso ao longo de uma conversa. Às vezes, você nem precisa fazer essa pergunta diretamente. Você pode fazer ela de uma forma alternativa. Então, falou, olha, você tem filho, né? Eu vi, às vezes você consegue identificar até pela foto dela do WhatsApp, você tem filhos, né? Eu falei, pois é, meu filho estuda numa creche assim, inclusive lá perto do empreendimento eu tenho uma creche legal. Aí a pessoa, nossa, ó, que bom, então já tem uma creche lá perto, isso já é interessante. Você vai inserindo uma série de situações para você identificar qual que é a necessidade da pessoa, tá? Então, criar essa conexão é uma coisa muito importante também. Pessoal, vou fazer uma enquete aqui. Quais são as principais dores do cliente do Minha Casa Minha Vida? Quem pode ir lá no chat e escrever lá? Ou quiser falar aí para nós. Quais são? Quem tem ideia? Se eu fosse colocar um atendimento online, um chatbot, para perguntas mais comuns, dores mais comuns, né, para você identificar. Quais são as dores, né, do cliente Minha Casa Minha Vida? Isso aí você vai tirar de letra, porque vai chegar um momento que quanto mais treinado, quanto mais faz, mais treinado você fica. Você, às vezes, vai identificar a dor do cliente sem o cliente falar, né? Só de conversa. Financiamento, aqui, o Renan está falando aqui, vamos lá. Financiamento, entrada, localização. Qual que é a dor? A dor não é o financiamento. Qual que é a dor? Vamos transformar essa conversa aí em dor? Financiamento, entrada, localização. Vamos lá. O que é a dor do financiamento? Não é a dor do financiamento, né? É a dor de quê? Financiamento é dor de quê? Quem sabe? Quem pode falar aí? É condição social, gente. É condição financeira. Essa é a dor. A dor não é o financiamento. Ele não consegue financiamento, ou ele quer um financiamento, porque ele tem uma dor, né? Ele não tem condição, então ele precisa do financiamento. Entrada, mesma coisa. Localização.
não é uma dor, né? Localização, ele pode até morar um pouquinho. O Minha Casa Minha Vida, o cliente do Minha Casa Minha Vida, ele se sujeita a morar. Mas a principal dor do cliente é segurança da moradia. Todos, o que vai mais aparecer, né? Fala aí, Renan. Oi, Borella, bom dia. Bom dia. Eu tenho visto também que muito das conversas que eu tenho com os clientes, eu tenho perguntado para eles por que você quer comprar em Itaboraí. O motivo para saber não a dor, mas a motivação dele de querer comprar em Itaboraí. Então, exatamente. Motivação é dor, né? Motivação exatamente. É dor. Também é dor. Quando você começa a conversa pessoal com o cliente, ele deixa de pensar no financiamento. Exatamente. Ele deixa de pensar na parte financeira. Então, ele passa a ver você como uma pessoa que quer ajudar ele. Exato. Boa colocação, porque para nós o financiamento não é problema. A gente, né, consegue aí 50 mil, até 50 mil de subsídio, né? Conseguimos parcelar. Então, o financiamento é um AS, né? É um Doril, né? Agora, qual que é a verdadeira dor, né, desse cara? Qual que é a motivação dele para sair? Gente, é a segurança da moradia, principalmente da esposa. Mulheres geralmente quer casa porque se acontecer qualquer coisa, os filhos dela, né, estão prontos, né? Então, essa é a maior dor. Tenta identificar isso, né? Que é a dor de não ter onde morar. Né? Pela pirâmide de Maslow, quem fez administração ou psicologia, Maslow é um cara, um psicólogo, e ele definiu as reais necessidades, né? A pirâmide de Maslow. Na base é alimentação, depois segurança, né? E depois é moradia. Então, na pirâmide de Maslow, na base, as mais importantes. E, por último, lá, o luxo, né? Bora lá, Dinardo. Obrigado pela contribuição, pessoal. É isso aí. Pessoal, vou até fazer antes de eu passar para o próximo tópico, eu vou fazer um complemento para vocês, que é o seguinte. Eu vi aí que o pessoal fala muito de financiamento, entrada e medo de endividamento. Tá? A gente tem um projeto, eu tenho um projeto que eu faço aqui, ele é o seguinte, ele consiste na seguinte coisa, como eu tenho um SDR que faz o pré-atendimento do cliente antes de mandar para o corretor, isso fica mais fácil para mim, mas vocês, enquanto corretores, podem fazer isso também. Você tem uma série de clientes que devem chegar para vocês, que os clientes não compram por condição financeira, principalmente valor de entrada, ou até mesmo algum tipo de restrição e tudo mais. Eu separo esses clientes e eu coloco eles num projeto, que é um projeto de educação financeira. Tá? Então, eu tenho alguns tipos de clientes que chegam para mim. Eu tenho um cliente que chega com restrição, certo? Que é aquele cliente que ele não está bloqueado, ele não foi reprovado na análise de crédito, porém ele tem algumas coisas para resolver. Eu tenho aquele cliente que a restrição dele, por exemplo, é porque ele tem um rating baixo, rating, score, depende do item onde você vai. Tá? Você tem o cara que, por algum descuido, algum vacilo, o cara deixou uma conta para trás, deixou uma conta de cartão de crédito e assim por diante. O que eu faço com esses clientes? Esses clientes aqui não adianta, eles não vão comprar de mim agora, tá? Eles vão comprar de mim daqui a 3 meses, 6 meses e olha lá. Eu vou começar a fazer um trabalho com eles basicamente focado em fazer uma construção de rating para eles. Eu vou começar a ensinar, eu até fiz um e-bookzinho, depois eu disponibilizo para vocês, explicando como é que o cara melhora o score dele em relação ao banco, como é que ele melhora o rating, dá algumas dicas para essas pessoas sobre como fazer algum tipo de reserva. A gente fala, mas como é que o cara vai fazer uma reserva ganhando 2, 3 mil reais? Cara, a gente faz. Eu falo muito o seguinte, a gente não consegue guardar 200 reais por mês por nossa conta, lá na conta poupança, no CDB, ou seja onde for, mas a gente consegue ir lá nas Casas Bahia e comprar um produto, lá uma televisão, um sofá, por 24 vezes de 200, entendeu? Então, por que ele consegue pagar um boleto todo mês
nesse valor, mas ela não consegue juntar. Às vezes é por questão de mentalidade. Então, fica uma sugestão, tá? Esse cliente seu, que ele tem medo de se endividar e tudo mais, começa a passar alguns treinamentos, alguns macetes de educação financeira. Uma coisa que eu ouço muito aqui, uma objeção que eu ouço muito em relação a um dos nossos produtos, que ele não é crédito associativo, que é o Varandas Park, né? Você tem um fluxo da construtora e só lá na entrega da chave você vai entrar com financiamento bancário. E aí a gente fala isso para o cliente fala, mas se quando chegar lá na frente eu não conseguir financiar, eu falei, cara, se você seguir todos esses passos aqui, se você não se endividar, se você não fizer graça, quando chegar lá na frente, você vai estar tranquilo, tá? A única forma que você não conseguir fazer um financiamento no segundo momento, lá na hora da entrega das chaves, é se você, ao longo desse tempo, seja 1 ano, 2 ou 3, você ter se comprometido com algum tipo de restrição. Gente, Dinato, você pode disponibilizar esse bookzinho aí? Pode. Ok, então. Cleidiane, fala aí. Cleidiane levantou a mão? Bom dia, tudo bem, turma? Bom dia, tudo bom? Tudo, estamos te ouvindo. Deixa eu te falar, eu falo muito a questão que não é endividamento, eu falo que é investimento. Endividamento é comprar um carro, é comprar um iPhone, é comprar uma geladeira só porque, saiu uma mais moderna. O que eu faço muito com os clientes, principalmente dessa renda aí que a gente pega aí de 3 mil, 4 mil reais? Me traz lá a sua fatura do cartão. Deixa eu olhar o que é supérfluo lá que eu consigo cortar, que você vai cortar a partir de agora. Cara, e a gente corta muito. Teve caso de cliente que fala, não, 600 reais da minha fatura é supérfluo. Eu falo, então, você dá conta de pagar seu apartamento. Porque a vida é feita de escolha. Qual que é a sua prioridade agora? Ter a moradia. Então, você vai parar de gastar esse dinheiro e vai investir na sua moradia. Porque a moradia, ela não é endividamento, ela é investimento. Mas ele tem que ser um investimento consciente. Então, ele tem que deixar de ter alguma coisa para ter outra. Exatamente, Cleidiane, obrigado. Obrigado pela sua presença, hein? Tranquilo, faça isso sempre, interrompa, fala, que a experiência da gestão aí vai trazer muita coisa. Eu gostei muito desse negócio. Vamos trocar, como é que fala? Financiamento por investimento, né? Então, eu sempre falo investimento, eu não falo nem financiamento, nem nada, eu falo investimento. Ninguém gosta de pagar. Por quê? Porque daqui a um mês, Borella, a gente corrigiu a tabela de novo, nem que seja só com o INCC. Então, ele já ganhou alguma coisa. Sim, sim. Né? Então, gente, é uma boa e uma contra-objeção, né? Não falar financiamento, tratar isso como investimento. Obrigado, Cleidiane. Bora lá, Dinardo. Pessoal, e até um complementozinho disso, tá? Quem tiver curiosidade, quem tiver, até para, de repente, passar para o cliente ou fazer de forma pessoal, tá? Você pode pedir para o ChatGPT identificar isso para você, tá? A educação financeira, ela começa, inclusive, onde você começa a identificar como é que são os seus gastos. Recentemente, eu fiz o seguinte, eu fui lá nos aplicativos do banco, pedi os extratos dos últimos 6 meses, né? Ele manda aquele CSV, joguei tudo lá no ChatGPT, 6 meses de finanças, 6 meses de conta para pagar. E aí eu fui perguntando para ele, falou, olha, onde é que eu estou gastando mais? Aí o cara falou, esse mês você gastou R$250 em padaria. Eu falei, porra, que tanto de dinheiro que eu estou gastando comendo pão de queijo? Aí que tem pão de queijo aqui onde eu trabalho, todo dia eu chego e tem. Então, a gente tem muita coisa, se a gente for analisar, e se o cliente der essa liberdade para vocês, né? Obviamente, vocês têm que ter um meio termo que mexer no dinheiro dos outros, lidar com o dinheiro dos outros é um negócio meio sensível, mas o cliente, às vezes, ele tem esse medo, mas se ele for parar para pensar, ele tem um gasto até maior do que isso. Tá? O pessoal que bebe, por exemplo, eu não tenho nada contra quem bebe, mas tem muita gente que reclama de custo das coisas, mas o cara vai lá na distribuidora, compra 2, 3 caixinhas de cerveja todo final de semana. Se você colocar isso na ponta do lápis, você vai ver que o negócio é mais... o dinheiro tem. Eu não mexe na cerveja, não. Você vai perder o cliente. Não, brincadeira à parte aí, gente, mas é o seguinte, realmente a gente tem que ser verdadeiramente o consultor imobiliário, né? Então, o corretor completo é aquele que interage com o cliente até para ajudar ele financeiramente. Disponibiliza esse negócio para nós. Nós estamos com o tempo apertado. Bora lá.
Então, vamos lá. Fase de investigação, tá? Investigador de problema. Entenda a raiz dos problemas do cliente, tá? Identifique as principais dores dele, vê se realmente o que está contando para ele é a parcela, se o que está contando é a vaga de garagem, se o que está contando é a localização. Descubra qual que é o ponto principal dele para você poder dar andamento ali e você conseguir realmente resolver o problema dele, tá bom? As perguntas-chave, de novo, o que mais te incomoda na sua situação atual? Se você pudesse mudar alguma coisa, o que você mudaria? Tá? A falta de espaço. Como é que a falta de espaço, a falta de segurança atrapalha o seu dia? Realmente é isso que está te atrapalhando? É esse o ponto principal? Tá? Tenta identificar isso. E uma coisa que eu gosto muito de falar, às vezes quando o cliente chega com um problema principal, chega com um monte de coisa falando para você, e você fala, qual que é o seu real problema? Meu real problema é a condição, é a parcela. Você dá uma rebatida nele, fala, se eu conseguir resolver isso, se eu conseguir fazer uma proposta diferente para você compra comigo, você dá um checkmate nele. Porque se esse realmente for a dor final dele, você vai conseguir resolver com isso, tá? A gente acabou falando sobre isso antes, tá? A pergunta de ouro, né? Reflexão sobre o aluguel pago, tá? A quantia significativa que você gasta ao longo dos anos. Esse é um argumento que a gente usa muito. Porque, mas eu vou ficar pagando, eu vou comprar um imóvel de 300 mil, ele vai ficar 650. Cara, mas quanto você está pagando de aluguel? Entendeu? Fazer comparação com o valor, aí a gente falou muito de investimento, tá? Com o valor de um carro, de uma faculdade. Tudo bem que um carro ele não é necessariamente um investimento, porque ele não é um bem de valor, né? Não valoriza ao longo do tempo, mas ele é uma ferramenta, ele acaba gerando valor para você pelo que ele agrega para você em relação à economia de tempo, ou até para quem trabalha com veículo, entendeu? E a faculdade ela é também um investimento porque você está investindo em conhecimento. Tá? Solução. Receitar a cura para a cor descrita, para a dor descrita. Aí é aquela questão, você fez a conexão, você fez a investigação, você entendeu realmente qual que é o problema do cliente. Aí é na hora que você vem e entrega a solução para ele. Tá? Aí a questão da solução, pessoal, cada um tem que identificar qual que é a sua. Tem cliente que vai vir por conta de parcela, tem cliente que não tem o valor de entrada, tem um cliente que tem alguma restrição e a solução, no fim das contas, não é nem você vender para ele agora, é você dar um treinamento de educação financeira, tá? Eu vou bater nessa tecla de novo. Se vocês, de repente, tiverem, vocês puxem no histórico de cliente de vocês, o tanto de cliente que tem, que às vezes não está comprando por conta, às vezes o cara tem uma renda boa, mas ele está com uma série de restrições, esse é um cliente para você fazer um projetozinho de educação financeira para ele. Falou, olha, eu estou com um projeto aqui na House para a gente melhorar o score, melhorar o crédito de pessoas que têm uma renda legal, mas por algum motivo não estão conseguindo comprar. Você quer participar? Tá? E aí, de novo, você aproveita, cria uma conexão com o cliente, que ele entendeu que você está ajudando ele mais do que a comprar um imóvel. Porque comprar um imóvel é o final do processo, é o resultado final. Mas você está ajudando ele a realmente se qualificar, né? A se preparar para fazer essa compra do imóvel, tá? Identificando qual que é a dor do cliente, você vai apresentar a solução de forma clara e eficaz. Fala, fulano, hoje você não consegue. Para você comprar isso aqui, você precisa levantar esse valor de entrada aqui, tá? Então, você tem um carro melhorzinho um pouquinho, de repente você considera vender, pegar um carro mais simples e pagar essa diferença. Você vai se organizar financeiramente, você vai fazer uma reserva financeira e daqui a 6 meses a gente conversa. Você vai no banco negociar suas dívidas, ou até mesmo, de repente, ver se o banco tem uma linha de crédito separada para você tentar, pelo menos, lidar com isso aqui da entrada, até quando não for crédito associativo, por exemplo, você pode sugerir isso para o cliente. Fala, tenta ver uma linha de crédito com o banco para você pagar a entrada, e lá na frente, daqui a 18 ou 24 meses, quando você for entrar efetivamente com financiamento, você já vai ter quitado isso aí e você vai estar tranquilo, você não se comprometeu, tá? Só fazer um complemento. Nessa hora da solução, você se torna um médico, né? Investigou onde dói, descobriu e você, com a sua experiência, se torna um médico. Então, é você que vai dizer qual que é a solução. É o apartamento 2 quartos, é o apartamento no setor, a forma de pagamento, né? Aí é a hora de usar. Filme americano. Quando o detetive pega lá o meliante, ele fala, você tem direito a um advogado, né? E tudo que você falar pode ser usado contra você. Então, é hora de você bancar o detetive e usar tudo que ele falou contra ele. Lembra que o senhor me falou que a preocupação era com as crianças? Pois é.
estou te oferecendo aqui, a dor é a segurança. Lembra que o senhor falou que a parcela, conseguia a sua parcela, né? E é exatamente por isso que o condomínio tem portaria 24 horas, quando falar em segurança. Então, use, né? Venda, eu gosto muito de falar, você pedir o relógio do cliente para falar as horas para ele. Então, investigue e pergunte. Olha. Então, pessoal, como está no slide aí, tá? A objeção ela é apenas a ponta do iceberg. Então, quando o cliente vem com objeção, é porque ele está com medo. Tá? E aí você tem que entender realmente o que está por trás desse medo dele. Se a gente for falar aqui do nosso cliente do segmento econômico, o maior medo dele é endividamento. É o medo de não dar conta de pagar, é o medo de perder. Tá? Às vezes, atrás desse medo, o cara tem até outra coisa mais pesada. Por exemplo, o cara está inseguro no trabalho dele. Por exemplo, se você pega um funcionário público, dificilmente você vai ver um funcionário público usando esse argumento de falar, olha, e se eu não conseguir pagar em tal dia? Ele não vai falar isso porque, assim, uma das grandes vantagens que tem do funcionalismo público hoje é que, assim, se você ser mandado embora de um cargo público, você tem que fazer muita merda, você tem que fazer muita coisa errada, entendeu? Já um CLT, não. CLT, você tem aí o Trump fazendo um monte de coisa aí, ou me fez o tarifaço, qualquer empresa que tenha, que viva de exportação já está considerando aí demitir 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, tá? Que, aliás, também é uma das objeções que tem, o cenário econômico atual. O cenário econômico atual ele vai mudar. Tá? A Selic ela já estabilizou, a gente teve reunião recentemente, ela não subiu, tá? E a tendência, não agora, acho que na próxima reunião não acontece isso ainda, mas a tendência é que nos próximos meses ela caia também. Tá? Então, entenda o que realmente está por trás desse medo desse cliente. Tá? O medo é a raiz da objeção, mas ele tem um medo de alguma coisa específica. Então, no nosso caso, a maioria das vezes é você entender qual que é o real medo dele. Tá? O Renan quer falar aqui? O Renan está falando uma coisa interessante aqui, ó. Quando o cliente normalmente está preocupado com o valor das parcelas, tem um medo oculto aí que às vezes ele está negativado. Tá? Então, tem que entender isso também. Às vezes o cliente não te conta tudo. Agora, cabe a você perguntar. Uma coisa para você identificar o medo, se você chegar até no final, e identificar o medo, pergunte para ele. A pergunta que não quer calar. O que falta para você fechar esse negócio comigo agora? E ele vai te contar, geralmente, qual é o medo dele. Tá bom? O cliente, continuando aqui a questão das objeções, tá? Então, eu tinha falado lá no começo, eu mandei uma frase para o Borella, eu até comentei assim, ó, objeção, vou pensar, não é uma objeção, é uma procrastinação da decisão do cliente. O Borella está falando, cara, não é bem assim. Mas quando eu coloquei essa frase, né, o vou pensar não é uma objeção, é uma procrastinação da decisão, é porque o cliente ainda está confuso. Ele não entendeu, aí eu vou até pegar um complemento do que o Borella falou, ele não entendeu o real valor do produto, ou então ele realmente não entendeu como é que as coisas funcionam. Exatamente. E aqui o Dinardi fala, vou pensar não é objeção, é procrastinar uma decisão. Ou então ele não entendeu o real valor, porque quando você tem valor, quando você entende o real valor daquilo que significa para você, né, então você tem uma condição melhor. O Renan está perguntando aí para falar. Renan, vamos lá, bem rapidinho, nós estamos com o tempo curto. Fala aí, Renan. Bom, Borella, como eu falei aqui nos comentários, realmente, quando você está conversando com o cliente, ele não te fala tudo, mas ele te dá sinais sobre o que ele tem medo. Ele te dá sinais involuntários que você tem que perceber na conversa e você tem que dar essa solução para ele na hora que você está apresentando o produto para ele. Porque ali ele vai ver que você está prestando atenção, além de você estar prestando atenção no que ele está falando, você vai estar disposto a ajudar ele a criar uma solução para esse problema. É onde você vai criar essa conexão com ele e ele vai começar a confiar em você.
bem colocado, é a perspicácia, né? É o treino de você, às vezes, olhar no corpo do cliente, as posições. Às vezes ele não te fala, mas se você conseguir detectar essa dor, mesmo intrinsecamente, né? É onde faz a diferença entre o corretor que vende um e o corretor que faz 10 unidades aí no lançamento. É isso aí, valeu mais uma vez pelo comentário. Só complementando aqui, ó, a venda acontece 2 vezes. Se você não vender direito na primeira vez, na segunda você não vai continuar a fechar, que é na hora do pagamento, né? Na hora do valor. Bora lá. E até nas visitas, pessoal. Como eu falei para vocês, que a gente tem um projeto aqui com SDR, a gente vai evoluindo aos poucos. Todo dia a gente evolui um pouquinho. E algum tempo atrás a gente falou assim, cara, o seu objetivo é trazer o cliente para visita. Tá? Você tem que trazer o cliente para cá. Eu quero que o cliente venha para a mesa visitar. E aí o que a gente conseguiu fazer? A gente aumentou muito a nossa taxa de agendamento, porém a gente estava tendo muito cliente que desmarcava, né? A gente chama de no-show, né? Quando o cliente não vem. E aconteceu justamente por isso. Eu estava forçando ali o cliente. Vamos considerar que a venda aí, o sucesso é a visita. Eu estava forçando tanto o cliente a vir para a mesa sem saber se ele estava ou não preparado, que na hora que ele parava para pensar, ele acabava falando, cara, não compensa, não é o momento de eu ir aí agora, entendeu? Então você tem que vender para o cliente no começo, lá no início, para ele realmente ter certeza do que é aquilo que ele quer, para não acontecer de lá no final, na hora de assinar o contrato, o cliente tem aquele receio, ou então, por exemplo, às vezes aconteceu aqui alguns casos com a gente, tá? Também estou colocando casos casos reais que a gente já passou aqui, do cliente assinar com um correspondente caixa, assinar com o gerente do banco, o gerente mostrar um monte de número para ele, um monte de taxa para ele, e o cliente simplesmente arregar. O cliente ligar para o corretor e falou, cara, eu vim aqui assinar aqui com a caixa, aqui, assinar o financiamento, e o gerente falou um monte de coisa aqui, eu acho que eu não vou mexer com isso, não. Isso aconteceu porque lá na mesa você não foi claro com ele, você não especificou para ele tudo que tinha embutido, né, aqueles valores que às vezes a gente acaba deixando passar com medo do cliente não querer comprar, e o cliente descobre lá na frente e acaba caindo a venda dele também, tá bom? Então, cuidado com esses itens aí. Aurélio, isso aqui é contigo. Esse entendimento de valor que o Ednardo está falando, a questão do valor do dinheiro não é só o valor do dinheiro. Entre dinheiro e perdão, não é o valor, não é preço, é valor. Quando você coloca para o cliente numa lista o que ele está ganhando, né, numa diferença, às vezes, numa parcela de R$100, R$200, ou uma diferença, um investimento do aluguel que ele está pagando e da parcela que ele vai pagar até as chaves, para ele ter daí 2 anos, 3 anos, o parcelamento da mudança. Então, no valor que ele atribui, né, é mais do que R$200, R$300, R$600. Tem embutido nisso aí, ó, segurança, lazer para os filhos, fim do aluguel. Então, a gente costuma perguntar, qual que é mais importante para você? Você fazer um esforço pela sua família. Gente, a dor pelos filhos e pela família geralmente ganha de tudo. Saber que seu filho, né, sua família está bem protegida é o maior valor que o cliente pode dar. Então, sempre no produto Minha Casa Minha Vida, trabalhe com isso, o valor da família, né? Porque pessoas de um nível econômico mais baixo, elas têm principalmente só o nome. E esse nome, ele quer dar tudo para os filhos dele e para a família dele, baseado nisso. Então, a limitação do dinheiro não é uma limitação quando você consegue colocar a sua família em primeiro lugar. Então, a dor maior nossa, né, a dor maior do nosso público é segurança da família. É tudo isso. Tem as secundárias, né? Sair da casa da sogra, sair do puxadinho, mas é principalmente, às vezes, deixar de pagar aluguel, mas
cara, na segurança de ter quem já recebeu um cliente que olhou para você e falou assim, obrigado, você me ajudou a realizar o sonho da casa própria. Esse sonho da casa própria está em mais da metade da população brasileira, classe média, né? Da classe média para baixo, porque os grandes eles já têm casa, os mais ricos, né? Mas para nosso público aí de Minha Casa Minha Vida, classe C, D e E, a gente precisa entender essa dor e ajudar a resolver. Bora lá. Não é isso, pessoal. Às vezes o cliente está questionando ali um valor de parcela de 200 ou 300 reais e você realmente coloca isso na mesa. Fala, o que é mais importante para você? Você fazer uma economia de 200 ou 300 reais na sua parcela, às vezes até em um produto de valor e qualidade inferior, ou você oferecer segurança para sua família, oferecer um lar bacana, conforto, entendeu? Na hora que, como o Borella falou, na hora que você bate nessa tecla aí da família, de realmente dar aquela... ser o arrimo da casa, né? A gente fala que é o arrimo da família, que é você que é responsável pelos filhos, muitas vezes o homem, a mulher é responsável por manter toda a família. Na hora que você fala assim, tá, você tá pensando na sua família, você está pensando na segurança da sua esposa, do seu filho ou do seu marido, enfim, você está levando em conta isso, porque é isso que é mais importante para você, ou esse valor a menos na parcela, ou esse valor a menos da entrada. Às vezes você vai pegar um produto que está na qualidade bem inferior por conta de 200 reais, você está sacrificando o bem-estar da sua família. Então, bater nessa tecla aí é um negócio bem funcional, tá? Pessoal, e o mais importante de tudo, todo cliente, ele é uma oportunidade, tá? Eu vou até puxar um gancho em relação aos seus clientes, que a gente fala o seguinte, cada contato recebido, ele tem um custo, tá? Isso aqui eu estou colocando para nós, enquanto construtora, mas serve para vocês também. Um dia desse, uma corretora, acho que foi de Anápolis, falou, Ednardo, eu estou precisando de ajuda porque eu quero rodar minhas próprias campanhas, não quero ficar dependente de campanha da construtora, da house. Ok, é bom você fazer, mas é muito importante vocês valorizarem. Eu falo muito o seguinte, todo cliente que entra em contato conosco, que preenche o formulário que chama no WhatsApp para comprar imóvel, ele realmente quer comprar o imóvel, tá? Até aquele cliente que clicou lá e sumiu, não deu mais atenção, não é porque ele desistiu de comprar, é porque, às vezes, a própria insegurança dele. Ele vai lá e clicou no anúncio, foi ver a questão de parcela e tudo mais, aí às vezes a gente até demorou um pouquinho para conversar com ele, aí o cara parou para pensar, falou, cara, mas como é que eu vou fazer uma conta de 500 reais agora? Eu estou devendo tal coisa, tá chegando no final do ano, eu tenho que pagar o IPVA do carro, eu tenho que comprar material, porque está no segundo semestre aqui, eu já tem lista de material da escola que eu tenho que comprar tudo de novo. Então, a pessoa acaba protelando por conta disso. Mas todo mundo que entra em contato com você para comprar o imóvel, você pode ter certeza que ele quer comprar o imóvel, tá? Até as pessoas que pararam de te atender. Elas não pararam de te atender porque elas estão necessariamente perdendo seu tempo. Algumas sim, tá? Tem um povo que é sem noção. Mas é porque elas tiveram um choque de realidade, entre aspas, e acabaram falando, não vou fazer isso, não, eu não vou dar conta de comprar, tá? A gente chama isso de crença limitante, tá? Então, estou falando isso para vocês entenderem que cada contato de WhatsApp, seja ele da construtora, da house, ou até de punho próprio, né, de recurso próprio que vocês fizeram, eles tiveram um custo para você e para nós, e eles tiveram um investimento, tá? Os da empresa, principalmente, que assim, são os nossos, né, onde a gente vai colocar dinheiro no bolso, a gente tem uma verba alta que a gente usa para rodar anúncio, então, assim, deem valor àquilo, porque aquilo lá, com certeza, sai alguma coisa, tá? Eu gostaria de abrir para a pergunta, mas eu gostaria de fazer uma... quando você entende o que realmente você vai fazer, as coisas mudam. Então, você é vendedor ou você é um agente de transformação? O vendedor é aquele que empurra, não está importando. Mas quando a sua missão é transformar a vida de milhões de brasileiros, né, até quando você consegue demonstrar isso para o seu cliente, ele vai te indicar vários amigos, né? Nosso público é esse, a gente vive de corrente. Então, nós somos agentes de transformação. Cada contrato que você assina é uma família que sai do aluguel. Entendam isso. Nós somos transformador de vida.
Não entenda isso só como dinheiro. O dinheiro, ele entra, ele sai, ele roda. Mas o que você vai deixar para um monte de cliente que vai lembrar do seu nome, né? Uma criança que entra... Gente, a felicidade quando nós vamos entregar um apartamento, né? Entregar um empreendimento, e a pessoa recebe a chave. Aí ela entra na obra, ela quer subir no prédio, ela quer mostrar para a mãe, para o pai, para os filhos, né? Expressões de nossa primeira casa. E nós lidamos com esse público, né? Primeiro imóvel. O casal, você vai fazer parte disso. Então, uma das profissões que mais nobres que existe é ajudar, transformar vidas, né? Tenho orgulho disso. A gente tem trabalhado muito nessa questão de valorização também da sua autoestima. Gente, nós somos caras. Nós somos capazes de conseguir aprovar e colocar o cliente numa casa própria. Então, você tem que ter consciência disso, se sinta importante, né? Se você der importância na sua profissão, o cliente vai entender que você também é importante e que você é quem vai ajudar, né, nisso. Então, vamos melhorar a autoestima aí. Goste de você e todo mundo vai passar a gostar de você também. E te vejo no pódio. Até mais, pessoal.